Bom, pessoal, vamos lá então, mais uma dica de língua inglesa aqui no canal de Linguagens do Prof. Dani Marques. Vamos lá, olha só, deixa eu colocar aqui para você, vamos compartilhar. Então tá, vamos falar um pouquinho dos artigos, no caso, artigo indefinido. Pessoal, a primeira observação aqui, ó, que você tem que tomar um certo cuidado é que na língua portuguesa, quando a gente fala em artigo, nós temos o artigo definido, na verdade, os artigos definidos, né? O, a, os e as, e nós temos também os artigos indefinidos, uma, uns e umas. E esse carinha que a gente vai falar aqui hoje é o carinha chamado indefinite article. Então, é o artigo indefinido, o indefinite article, que na língua inglesa, a primeira observação que você tem que ter é a seguinte: a and an são indefinite articles, certo? Mas os dois significam a mesma coisa. Eles significam um ou uma. Então, essa é a primeira observação que eu faço aqui para vocês. Diferente da língua portuguesa, que nós temos uma, uns e umas, o indefinite article, na língua inglesa, ele é tão somente singular. Ele significa um ou uma. Dani, quer dizer, então, que o a significa um ou uma? Sim. E o an significa um ou uma? Sim. Tá, mas se eles significam a mesma coisa, por que que eu tenho dois? Ah, muito bem. Porque eles vão variar em relação ao seu uso, em relação à sua utilização. Mas eles significam a mesma coisa. Um outro detalhe, antes de eu passar ali para a explicação e para a regra de fato, lembre-se que, se os dois significam um ou uma, tá aqui uma outra regrinha que a gente pode tirar dessa lição, que é a seguinte: nós só podemos utilizar o artigo indefinido na língua inglesa diante de countable, olha aqui, countable, singular, countable, singular, nouns. Como assim, Dani? Eu só posso utilizar o artigo indefinido na língua inglesa, o a ou o an, diante de countable singular nouns, ou seja, substantivos contáveis no singular. Por quê, Dani? Pô, a gente acabou de falar, né? Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Tanto o a quanto o an significam a mesma coisa, que é um ou uma. Então, eu só posso utilizar... Opa, não deu aqui, não rolou. Eu só posso utilizar diante de substantivos no singular, tá bom? Detalhe, substantivos contáveis no singular, até porque para que eu possa mensurar ele dessa forma, como um ou uma, eu preciso que ele seja contável, contável no singular. Fechou? Muito bem. Aí nós vamos, então, à diferenciação. Quando que eu uso o a e quando que eu utilizo o an? Não que eu precise pronunciar sempre dessa forma, a, eu não preciso falar a dog, e, embora eu até pudesse, mas não precisa falar a dog, a gente pode falar a dog, uma pronúncia aberta, sem problema algum, ok? Mas não esqueçam que, pessoal, aqui nós temos uma regra fonológica, ela não é uma regra ortográfica, principalmente para você que está se preparando aí para concurso público, para vestibular, etc., não esqueçam que aqui nós temos uma regrinha fonológica e não ortográfica. Porque muita gente diz assim, eu vou utilizar o artigo indefinido a antes de palavras que comecem por consoante, e o artigo indefinido an antes de palavras que comecem por vogal. Não é bem assim. Na verdade, eu vou utilizar o artigo indefinido a antes de palavras que comecem por, vamos colocar aqui, consonant, consonant, e aí vocês coloquem para mim duas barrinhas aqui, vocês vão lembrar. Essas barrinhas, elas representam aquela parte da transcrição fonológica, elas representam som. Então, na verdade, pessoal, a regra é, eu vou utilizar o artigo indefinido a antes de palavras que iniciem por som de consoante. Já o artigo indefinido an, antes de palavras que iniciem por som de vogal. Aliás, vogal na língua inglesa nós falamos vowel, vowel. Vowel sound, ou seja, som de vogal. Ok? Muito bem. Então, vamos analisar aqui alguns exemplos. Olha ali. A dog or a dog. Percebam, aqui eu tenho um sonzinho de D, um som de consoante, de fato, a dog.
Depois, eu tenho aqui embaixo orange. Olha aqui, orange, som de vogal. An orange, uma laranja. Acima nós tínhamos um cachorro, agora uma laranja. Tranquilo até aqui? Muito bem. Aí começam aquilo que algumas pessoas acham ser particularidades, mas não são particularidades. Aqui é tudo a própria regra, desde que você lembre que, de novo, ela é uma regra fonológica e não uma regra ortográfica. Então, olha só o que algumas pessoas dizem ser exceção à regra. Diante de substantivos que comecem por H aspirado, eu vou utilizar o artigo indefinido a e não o artigo indefinido an. Gente, o que é o H aspirado? É que na língua inglesa nós temos o H mudo e o H aspirado. O H mudo e o H aspirado. O H mudo, como o próprio nome já diz, ele não é pronunciado. O H aspirado é aquele que eu pronuncio, é aquele que sai basicamente com o sonzinho do R. Então, quando eu falo, não é o sonzinho do R deles, né? Não é o ra, 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 é o ha, ha, ha. Né? Então, por exemplo, aqui ó, nós temos a palavra hat, o chapéu. Então, eu tenho um chapéu. Por que eu estou utilizando o artigo indefinido a aqui, falando a hat? Porque esse H é pronunciado. A hat, a horse, a house. Tá? Percebo? O H é pronunciado e H é uma consoante. Por isso que eu utilizo o artigo indefinido a. Ou seja, não é exceção, é a própria regra. Ok? Muito bem. Aqui embaixo nós temos uncle. Uncle. Dani, esse U sai com um som mais fechado. Tudo bem, mas é som vocálico fechado. Se eu tenho som vocálico, eu vou utilizar o artigo indefinido an uncle. Ou seja, tio. Depois, aqui em cima, a 1 pound coin. Então, uma moeda de 1 libra. Lembra que o pound é a libra. Então, Dani, e agora? Não está errado isso aqui, porque one começa com O, e O é uma vogal. Como é que você pronuncia isso aqui mesmo? Você pronuncia one. Você percebeu que você não pronuncia one? Ninguém fala one pound coin. Não, a gente fala one. Esse one, olha que interessante. Se eu pedisse para você pronunciar essa palavrinha aqui para mim, ó, como é que ficaria? Window, one, window. Então, na verdade, o sonzinho que sai ali é um som de W, exatamente. O primeiro som que a gente tem aqui, quando pronunciamos a palavra one, é um som de W, e W é consoante, por isso que eu utilizo o artigo indefinido a 1 pound coin. Que legal, né? Depois, hour, Dani, hour começa com H, sim, mas qual é o primeiro som que nós temos aqui? O sonzinho do O aberto, portanto, an hour, uma hora, é som de vogal, o primeiro sonzinho que aparece. Aqui, outro caso que algumas pessoas acham ser exceção à regra, mas na verdade não é. Pessoal, union. Olha que legal. Pronuncia para mim essa palavrinha aqui. Como é que você pronunciaria? Yellow, union. Você viu? Quando eu tenho esse sonzinho de ya, na verdade eu tenho um som de Y, e Y é consoante, por isso que eu vou utilizar o artigo indefinido ei. Você não precisa decorar que palavras iniciadas por EU, EW ou U que formem o som de U, eu vou utilizar o artigo indefinido a. Não precisa decorar dessa forma, é só lembrar da pronúncia. Claro que nós precisamos estar atentos e lembrar da pronúncia adequada das palavras. Ô, Dani, se for uma sigla tipo MP, você vai analisar como é que você pronuncia M. Olha só, é um sonzinho de um E aberto, o primeiro som ali, M. E se é sonzinho de E aberto, é som de vogal. E se é som de vogal, é o artigo indefinido N. Legal. Certo, pessoal, certo. Então, tome cuidado, porque a regra aqui do artigo indefinido, ela é bem clara, ela é uma regra fonológica e não uma regra ortográfica. Dito isso, temos aqui os exercícios. Então, vamos lá. Olha só, elephant, como é que ficaria? An elephant, barbadinha, certo? Som de vogal. Agora, cuidado. University, union, European, Lembra? É som de consoante, porque é som de Y,
Por isso que é o artigo indefinido a university. Agora, diferente do umbrella, you can stay under my umbrella, já diria Rihanna. Olha só, detalhe é o seguinte, a Rihanna não falava you can stay under my umbrella, não, it's umbrella. Então é som de vogal, portanto, artigo indefinido, an. A ticket, barbadinha, som de consoante. V, calma, que não é V, é V, mas mesmo assim, VIP. A VIP, very important person. VIP, a VIP. V é som de consoante, né, pessoal? Portanto, vi. Depois, honest. Esse H é mudo. O primeiro som que nós temos é som de uma vogal, portanto, an honest man. Depois, half hour lesson. Half, ó o H aspirado aqui. Se é H aspirado, é som de consoante. E se é som de consoante, artigo indefinido, a half hour lesson. E o 1 hour lesson, lembra do what? É a mesma coisa, ó, a 1 hour lesson. Por quê? Porque por mais que o one comece por uma letra vogal, que é o som, o fonema não é de vogal, é de consoante, que é o W. Useful, lembra? O useful está lá no grupinho do union, ó, se é a useful book. SOS, ó, SOS, o primeiro sonzinho é o som do E aberto, SOS, portanto, an SOS, que seria uma emergência. Ó, an X-ray, mesmo caso, é o som que eu analiso, pessoal, tome cuidado. Depois, European, o European está lá no grupinho do Union, da University, som de Y, som de consoante, portanto, a European. Depois, a hand, por quê? Porque H é uma consoante e aquele aspirado nós pronunciamos, uma mão. Underpass, under, não é under, é under, som de vogal, portanto, artigo indefinido, an. A unit, agora a unit, porque aqui é som de Y, ó, A CD, C, som de consoante. Exam, som do E aberto ali no início, an exam. E por último, a school, esse é o somzinho do S é uma consoante, portanto, a school. Fechou, pessoal? Então tá, essa aqui é a nossa mini aula de hoje do artigo indefinido, do indefinite article in English, tá bom? Não esqueça de estudar, fazer exercícios aí, fazer o seu resumo e te vejo depois nas próximas lições de língua inglesa, de português, de redação, tudo aqui no nosso canal de linguagens, tá bom? Até a próxima.